O desastre de Mariana. Isso aqui é um mapa que eu peguei desse último encarte que saiu do Instituto Chico Mendes. Isso aqui que vocês estão vendo, eles fizeram uma pesquisa excelente. Isso são desastres em minas que já ocorreram no Brasil. Então, o desastre de Mariana, a primeira coisa, não foi o único e possivelmente não será o último. Então, isso aqui é alguns desastres que já ocorreram. Obviamente, estão concentrados muito em Minas Gerais, né? Então, alguns superlativos desse desastre. Maior desastre ambiental em Minas Gerais, possivelmente o maior desastre ambiental no Brasil, o maior desastre relacionado à mineração no mundo, impactos severos na escala micro-regional, na escala regional, impactos sociais, políticos, econômicos. Muito bem. E os biólogos? Né? Como é que os biólogos ficam nessa história? Eu, pensando um pouco, eu acho que os biólogos poderiam atuar em diferentes vetores na reconstrução desse ecossistema. Na área de governança, na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, na área de monitoramento ambiental, na educação formal, evidentemente, no que eu chamo aqui de educação para as águas, ou seja, na educação popular, né? Educação ambiental, e em assessorias, em consultorias. Eu consigo ver a atuação profissional para o biólogo em todas essas áreas aí. Por exemplo, na questão de governança, eu peguei isso aqui do atual presidente da CETESB, que é o Braga, ele faz uma síntese da governança e da gestão ao nível do Brasil. Então, nós temos aqui a união, por exemplo, de instituições a nível federal, estadual e municipal, a Agência Nacional de Águas, o IGAM, as secretarias municipais de meio ambiente, os instrumentos de gestão, né? O comitê de bacia e a agência, que eu vou voltar a falar sobre eles em detalhes, e os usuários. Então, os biólogos podem atuar, e certamente já estão atuando, em todos esses níveis aqui. Né? Não só no nível governamental, mas também da iniciativa privada. E nos próprios órgãos gestores. Né? Aqui, por exemplo, uma tradução para o Rio Doce desse esquema do Braga. Então, por exemplo, aqui já aparecem os comitês da bacia do Doce e a importância dessa atuação política, técnica, que ocorre dentro dos comitês. Que eu acho que é um ponto que eu depois vou voltar, que é muito importante os biólogos ficarem atentos à atuação desses comitês. Os comitês de bacia, eles terão uma importantíssima função na recuperação do Rio Doce e dos tributários. Aqui você tem os diferentes comitês que compõem a bacia do Rio Doce. A capacitação, um dos problemas que eu acho, aliás, uma das oportunidades, né, que o Gladstone falava, atuar na formação de pessoal junto aos comitês. Eu, por exemplo, atualmente, eu aposentei da UFMG e estou trabalhando agora na Consorminas. A Consorminas conseguiu fechar um projeto muito importante junto à AGEVAP, que é o Comitê de Bacia da Paraíba do Sul. São 187 municípios. E o que a Consorminas está fazendo lá? Está contratando biólogos, tem uma equipe de biólogos lá, de sociólogos e de outros profissionais, para treinar os gestores municipais. Então, eu estou coordenando uma equipe lá, estão editando livros, videoaula, etc., não é treinamento, é um treinamento voltado a um público específico, que são os gestores municipais, de 187 municípios. E nós vamos induzir esses gestores, cada um deles, desses 187, a organizar projetos ambientais nos seus respectivos municípios. Então, vocês imaginam uma atividade dessa? Será que o comitê de bacia, os comitês do Rio Doce estão pensando que como que se deveria mudar ou como que deveria ser feito a capacitação desses gestores em tempos de crise? Né? Então, isso seria, você imagina um mercado de trabalho para biólogo que nós temos aí. Uma coisa que me preocupa é esse gráfico aqui. Vocês observam essas bolas vermelhas aí, indicam a ausência de saneamento na bacia do Rio Doce. Eu participei da força-tarefa do governo de Minas, eu fiquei 2 dias lá na cidade administrativa agora, discutindo. E o que eu percebi
na minha ingenuidade, pode ser que eu tenha percebido errado. Mas eu acho que eu não percebi, não. O comitê de bacia, eles apresentaram essa transparência e eles conseguiram aprovar uma coisa que eu acho extremamente questionável. Eles vão pegar uma grande parte dos recursos que certamente serão disponibilizados pela Samarco, pela BHP, para terminar essa obra aqui. Entendeu? Só que esse saneamento, eu vou mostrar mais tarde, quem são os responsáveis no governo para cuidar dessa questão. É importantíssimo melhorar os índices de saneamento. Aliás, é uma questão vergonhosa. Vocês veem aqui, isso aqui é esgoto não tratado. Que tem esgoto tratado aqui é um ou outro. Nós não temos praticamente tratamento de esgoto na bacia do Rio Doce. Mas nós vamos pegar o dinheiro que deveria ser usado para recuperar o Rio Doce, para fazer isso daqui, os bilhões de dólares é nada. Entendeu? Então, eu estou vendo aí, eu vi um debate político aí que me incomodou. Porque eu acho que isso não é obrigação da Samarco resolver. A obrigação da Samarco é recuperar o Rio Doce, mas não é fazer saneamento básico. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante. Então, vocês veem, por exemplo, aí nós entramos na questão da governança no Brasil. Eu no livro Crise das Águas, eu identifico 5 sistemas de governança de água no Brasil. Nós temos, por exemplo, o sistema de saneamento, onde as prefeituras contratam uma empresa de saneamento para fazer distribuição de água e captação de esgoto. Esse é um sistema de governança e de gestão de água. Nós temos um outro, que é um sistema de produção de água usada para a produção de energia elétrica, que não tem nada a ver com isso aí. Aí o Ministério, inclusive, é outro. Nós temos um outro sistema voltado, por exemplo, para as unidades de conservação, a água como um recurso a ser conservado. Né? Então, são vários sistemas de gestão e que não se comunicam. Vocês veem, por exemplo, aqui, ó, essa transparência eu peguei do professor Léo Heller, numa apresentação que ele fez lá no comitê, lá no Ministério do Meio Ambiente. Olha a quantidade de ministérios que atuam na área de saneamento e gestão e conservação de água no Brasil, até o Ministério da Defesa. Né? Então, nós temos aí, ó, essas palavras-chave aqui, elas são praticamente rubricas no nosso orçamento. Agora, eu perguntaria a vocês, aonde que estão os biólogos? Né? Os biólogos, muitas vezes, estão centrados em áreas, por exemplo, conservação, mas a água, hoje, ela perpassa um universo institucional muito maior. Então, nós temos que ter um olhar maior para o governo, como oportunidades de emprego. Né? Então, profissionais como hidrólogos, geógrafos, profissionais na área de saúde, ciências animais, engenharias, agronomias, eu coloquei ecologia, mas é biologia. Nós poderíamos estar explorando mais esse universo institucional. Né? Por exemplo, a gestão ambiental de recursos hídricos, ela necessita de uma ação articulada de diferentes profissionais. Obviamente, nós estamos mais na área de conservação, mas não quer dizer que nós não possamos atuar em outras áreas, como, por exemplo, na área de disponibilização, serviço de saneamento, etc. O Thales está aqui e pode falar com muito mais propriedade do que eu sobre esse assunto. Né? Então, ou seja, nós precisamos de trabalhar no universo maior na área de governança de águas no Brasil, não somente na área de conservação. Né? Outro aspecto importante é a educação. Esse gráfico aqui eu fiz na época que eu trabalhava lá no modelo do Hidroex. Se você olha para a universidade, pega a Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo, onde eu trabalhei 32 anos. A universidade, ela dá foco, quando nós trabalhamos com ensino, vamos esquecer a pesquisa. A universidade, ela foca no ensino de graduação e pós-graduação, hoje em dia, um foco muito grande em pesquisa, e a extensão é muito pequenininha. As universidades brasileiras, elas descartam a extensão. Não sei porquê, se você pegar as universidades inglesas e francesas, as universidades inglesas e francesas, elas biscoitam o dinheiro delas, não é no governo, não é no CNPq nem na CAPES, é na extensão, com a atuação com a empresa. Nós aqui no Brasil achamos que a atividade particular não existe. Por isso que as universidades estão na situação que elas estão. Não é por conta da crise atual. Essa crise já era previsível. Eu já falei isso quando eu era coordenador, falei isso na FAPEMIG.
Para mim, isso era visível. O sistema brasileiro de universidade vai entrar em colapso. Porque ninguém pode ficar 40 anos vivendo do governo. Então, as universidades nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, elas estão altamente interagindo com a iniciativa privada. Aqui é o professor que tem atividade na iniciativa privada aqui é mal visto pelos colegas. Né? Então, qual que é a ideia da Unesco? A Unesco inclusive, tentou aqui no Brasil a criação de alguns institutos, dando novas dimensões para o ensino técnico e principalmente para a extensão. Extensão não é só ensinar o beabá para favelado. Extensão pode significar, por exemplo, atuar com industriais. Pode significar, por exemplo, a estimular o empreendedorismo na universidade. É isso que os meus colegas lá na UFMG têm uma enorme dificuldade de entender isso. A extensão não é uma coisa paralela, ela deveria ser a coisa mais importante das universidades. Né? E, obviamente, a extensão abre um mercado de trabalho gigantesco. Né? E, de imediato, se nós focarmos mais na extensão, principalmente na interação de universidade e empresa, nós vamos abrir o mercado de trabalho para biólogo, quase que de imediato. Monitoramento é uma área importante. Essa tabela eu peguei do meu orientando lá, do Alberto. Obrigado. Isso aqui na área, só da área de monitoramento ecotoxicológico, que nós praticamente não vimos nada até agora no Rio Doce. Agora começaram a sair algumas coisas falando sobre contaminação de metais. Isso são linhas de pesquisa muito diferentes. Hoje está se usando muita biologia molecular, estão usando muito essa questão de biomarcadores, que é isso aqui, ó, né? Então, que são alguns trabalhos de literatura recente na área de monitoramento, na área ecotoxicológica. Então, nós temos aí uma enorme avenida para navegar em cima de monitoramento. Não só esse monitoramento clássico, mas um monitoramento mais avançado. Bom, assessorias, consultorias e outros serviços. O biólogo, tradicionalmente, eu tenho uma empresa hoje, agora eu vou realmente assumir a Icatu Meio Ambiente, que é a empresa que a minha mulher, a minha ex-esposa, vinha assinando desde então. Eu simplesmente era um sócio cotista, agora eu vou passar a assinar pela empresa. Né? Isso deve acontecer a partir do dia 15 de abril, quando eu, então, vou fazer a mudança do contrato social e assumir a empresa. Então, nesses últimos anos, eu tenho tido contato com a empresa e eu tenho percebido o seguinte: a maioria dos biólogos, eles trabalham numa fase não diria menos importante, eu diria até mais importante, mas na área básica de prestação de serviço, de análise e relatório. Né? Você vê muito pouco biólogo trabalhando na formulação e gestão de grandes projetos. Por exemplo, EIA-RIMA. Nós temos milhares de biólogos trabalhando para empresas de engenharia de EIA-RIMA, mas nós quase não vemos biólogos treinados na gestão de grandes projetos. E um EIA-RIMA é a gestão de um grande projeto. Em muitos aspectos, aí você olha para o EIA-RIMA, ele tem muitas vezes ele é levado para o lado da engenharia, porque não tem biólogo que formatou o projeto. E o biólogo é contratado para coisas menores. Porque quem está gerindo, obviamente, vai puxar a sardinha. É uma coisa natural, vai puxar a sardinha para o lado dele. Né? Então, planejamento e o empreendedorismo. O biólogo, muitas vezes, trabalhando na empresa do engenheiro, e não o contrário. Eu sou com muito orgulho, na Icatu, já contratei engenheiros. Né? Então, não tem nada, eu acho que nós temos que ter essa interação. Empresas que são controladas por engenheiro e empresas que são controladas por biólogo. Nós, em Minas Gerais, temos bons exemplos na área de biotecnologia, lá na Escola de Veterinária, no ICB. Essa área, por exemplo, de kits de análise de laboratório, vocês sabem disso aqui no Conselho, está indo muito bem, obrigado. Mas na área ambiental, eu acho que nós poderíamos avançar um pouco mais aí na direção, principalmente de gestão de grandes projetos e do empreendedorismo. Qual o papel do biólogo em pesquisa e desenvolvimento tecnológico? Se vocês olharem para o universo aqui em Minas Gerais, a maioria dos biólogos estão inseridos em curso de graduação, de pós-graduação, onde que é feita a pesquisa, o mestrado, o doutorado, em institutos do governo ou fundações que são mistas, né, do governo e parcialmente da iniciativa privada.
Mas muitos poucos biólogos, principalmente na área ambiental, estão na área da iniciativa privada. Tem gente trabalhando, principalmente no setor minerário, mas é pouca gente ainda, né? Outra coisa importante, o biólogo, muitas vezes ele abre uma empresa, mas será que ele pensa, por exemplo, existem empresas onde você pode gerar tecnologia. Você tem empresa para gerar patente, e patente dá um dinheiro danado. Então, você abre uma empresa, não é para fazer análise de plâncton, que eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, não quero, com isso, menosprezar de forma alguma quem faz análise de plâncton, eu acho importantíssimo. Mas empresas que gerem tecnologia. Por exemplo, para continuar na análise de plâncton, nós temos agora a metagenômica. Ou seja, cianobactéria hoje, amanhã eu estou na banca da Marcélia, lá junto com a professora Alessandra, ela fez uma tese interessantíssima, inclusive aqui na Lagoa da Pampulha, usando metagenômica, né? Então, é uma nova linha que pode gerar uma série de produtos. Imagina, por exemplo, você desenvolver kits, onde você pode aplicar esses kits, são, na realidade, bancos de dados. Hoje em dia, antigamente, o sequenciamento de DNA era uma coisa complicadíssima, hoje é praticamente apertar botão. Você sequencia uma quantidade gigantesca de material genômico. E com o auxílio a supercomputadores e aos bancos de dados, você pode saber o que tem nas amostras, e vocês imaginam a potencialidade disso em termos comerciais. Por exemplo, identificando genes associados a cianobactérias produtoras de cianotoxinas, ou certos genes, como o Alberto mostrou na tese dele, você vai no ambiente, não vê nenhum metal. Você pega o peixe não tem nenhum metal, mas algumas expressões de proteínas do peixe indicam que ele já esteve, no passado, submetido à poluição. Então, a pesquisa desenvolveu de forma extraordinária, né? Então, nós podemos imaginar empresas que trabalham nessa linha de ponta mais, e, obviamente, isso é trabalho de biólogo, né? Especializado em biologia molecular. E outra coisa que eu vejo aqui uma grande demanda, biólogos especializados, por exemplo, a gente fala, esse cara da Rede Globo, olha, besterol que esse cara falou, peguei essa Folha de São Paulo, o cara falou só besteira, citou o nome da espécie errada e tal. Eu acho que a maioria dos jornais, das televisões, deveria empregar biólogos especialistas ambientais como assessores na área de divulgação científica. Nós damos muito pouca atenção, inclusive em empresas, biólogos que possam prestar esse serviço à televisão ou ao rádio, não simplesmente ficar criticando, falar, eu tenho uma empresa, você me contrata e eu vou rever suas matérias com relação à parte de meio ambiente, né? E uma coisa que nós fazemos muito pouco aqui, que quando eu estava na Flórida, eu vi eles fazerem demais, é lobismo junto ao governo. Ou seja, você colocar empresas de biólogos que está, por exemplo, lá eles fizeram um lobby muito forte depois do acidente da BIP na Flórida. Então, são empresas de ecólogos, biólogos, são pagas por outras empresas de engenharia que têm interesse, cujo objetivo deles é fazer lobby no governo, procurar o governador, procurar o vice-governador, procurar o secretário, para falar assim, olha, vocês até agora não fizeram nada no Rio Doce, tem empresa para fazer isso, né? Então, nós temos que evoluir o tipo de prestação de serviço que o biólogo pode dar. Porque o biólogo pode muito bem, junto com políticos, ter essa interface e trazer, não falo no aspecto corporativo, não, trazer a decisão de governo para a área ambiental, coisas que nós não fazemos. Os engenheiros fazem isso muito bem, os economistas também. Por que os biólogos não podem fazer? A gente tem empresas ou organizações que, isso eu não acho que seja uma coisa não legítima, é perfeitamente legítimo. Você tem uma empresa, olha, nós estamos aqui representando as empresas tais, e nós queremos saber como é que vocês vão investir em meio ambiente. Então, tem empresas que fazem isso, né? Era isso que eu queria falar para vocês. Então, basicamente é isso aí. Agora eu estou à disposição de perguntas. Mas eu instiguei algumas coisas aqui. Muito obrigado para vocês.